Boa noite, nós estamos começando uma nova temporada, uma temporada sobre Pedro. Nesses próximos 3 meses vamos aprender muitas coisas sobre o apóstolo Pedro. Essa aqui é o nosso guia de estudo, então se você não tem, compre, obtenha, vá na internet. É uma maneira de você acompanhar o nosso estudo diário que a gente vai fazer sobre Pedro. É um estudo fantástico. Quem foi Pedro? Pedro, a gente ouve muita coisa. Pedro foi o grande líder da igreja primitiva. Há quem diga que ele foi o primeiro Papa. Pedro foi quem escreveu as duas epístolas de Pedro, 1ª e 2ª Pedro. Pedro também foi quem foi o autor do Evangelho segundo Marcos. Marcos, no caso, a gente sabe que ele foi quem escreveu, mas o autor de fato foi Pedro. Pedro foi um grande homem, um dos maiores discípulos que ajudou a liderar a igreja. Mas quem era Pedro? Pedro era um homem comum, como eu e você. Um homem pecador, um homem cheio de defeitos e problemas. E no seu encontro primário com Jesus, ele está pescando. Ele havia passado a noite tentando pescar e não havia dado certo. Jesus então pede para ele se ele poderia utilizar o barco dele para poder falar. Então ele sobe em cima do barco de Pedro, começa a falar para a multidão. E aí então ele dá uma ordem: Pedro, vai lá e lança a rede. E Pedro lança. E quando Pedro lança, o barco dele enche de tantos peixes que quase vai a pique. E ele fica assim, maravilhado com a situação. Então olha para Jesus e fala: se afaste de mim, eu não sou digno. Já se sentiu assim? Já se sentiu indigno? Achou que você não era a pessoa certa porque você achou que era muito pecador? Que para você não havia nenhuma chance? Quando eu olho para a vida de Pedro, um homem impulsivo, um homem pecador, um homem teimoso, um homem duro, e eu às vezes consigo ver a mim mesmo. E eu fico agradecido, porque se Deus pode dar uma oportunidade de transformar a vida de Pedro, Ele pode fazer o mesmo comigo. Deus pode fazer o mesmo com você. Não importa se você é teimoso, se você é grosseiro, se você talvez não tenha a mesma cultura que você gostaria. Não importa a sua origem, a grande questão é quem passa na sua vida. Depois que Jesus passou pela vida de Pedro, ele mesmo não conseguia admitir que Jesus ficasse ali. Ele pede: se afaste, eu sou pecador, não consigo aceitar a sua presença em minha vida. Mas Jesus foi, entrou e transformou. Jesus pode entrar na sua vida e lhe transformar, como transformou Pedro. Transformou Pedro num pescador comum, um pescador de homens. Pode transformar você, um homem comum, em um homem extraordinário, uma mulher extraordinária. Nas mãos de Deus, você é especial.